Ótima tarde para você, Parangolé, ótima tarde para todo o pessoal de casa. Momento do Esporte entrando no ar nessa segundona para, claro, informar vocês sobre o que aconteceu nesse final de semana no nosso mundo esportivo. Bom, e a gente começa falando sobre o Londrina, lá na Série B, que jogou na sexta-feira de novo em casa, no Estádio do Café. O adversário foi o Vila Nova. E adivinha, o Tubarão perdeu mais uma. Depois da derrota por 1-0, Cláudio Tencati falou com a imprensa. Confere aí. Se você falar assim, todas as explicações após uma derrota realmente você vai se colocando em xeque. Isso é para qualquer um, né? O que nós temos que ter é firmeza, né? Então eu não sou um treinador de desistir, eu não sou um derrotado, e aí o cara que perde, o derrotado, existe uma diferença. O derrotado ele desiste, o derrotado ele larga, né? Eu como treinador eu não posso fazer isso, eu estou à frente de um comando e é o que eu tenho feito. Tenho trabalhado intensivamente com comissão técnica e jogadores, visando sempre o melhor para o Londrina. Mas por outro lado, o Londrina sim desistiu de Cláudio Tencati, viu? No sábado, a diretoria do Tubarão comunicou a saída do treinador depois de 8 jogos. Foram 7 derrotas nessas 8 rodadas e apenas uma vitória. Ainda nesse final de semana, o Londrina anunciou aí Mazola Júnior para o restante da temporada. Aos 54 anos de idade, ele irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série B aí pela 9ª vez. Antes do Tubarão, ele conduziu o Sport e Patinga de Minas Gerais, Bragantino, CRB, Vila Nova e também a equipe do Criciúma. Bom, agora vamos falar então sobre o Coritiba, né? Que foi o único paranaense que venceu um jogo aí nesse final de semana. Foi a primeira vitória do time depois de 6 rodadas. O Coritiba venceu o América Mineiro por 2-1 na tarde de sábado lá no Couto Pereira. Os donos da casa abriram o placar com um gol de Robson. Depois ampliaram com um pênalti bem batido pelo zagueiro Sabino. E Ricardo Silva descontou para os mineiros. Com a vitória, o Coxa pulou para a 5ª colocação. Já o Atlético tropeçou e empatou contra a Lanterna Chapecoense, na Arena da Baixada. O jogo foi de ataque contra a defesa. Só que os visitantes conseguiram abrir o placar com um gol de Arthur Gomes. E o empate veio com um gol de falta de Nicão. Com o resultado, o time paranaense segue em 9º lugar na competição. O Operário perdeu para o Sport por 3-1 lá na Ilha do Retiro, em Recife. O primeiro gol foi marcado por Hernani Brocador. O Fantasma empatou com um gol de Marcelo, cobrando pênalti. Mas Charles e Guilherme garantiram a vitória do Leão. Com a derrota, o Fantasma caiu para a 7ª colocação na Série B. Tá aí, a equipe do Operário então perdeu para a equipe do Sport fora de casa. Bom, e foi com o pé direito, viu, que Jorginho estreou aí no comando técnico do Coritiba. Um novo comandante do Verdão, que foi apresentado durante a última semana, esteve no banco de reservas e dirigiu o Coxa no último sábado. O Coritiba, então, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 6 jogos aí sem vitória. Eu acho que o mais importante de hoje foram os 3 pontos. Esse era o maior objetivo. Nítido que precisamos evoluir, principalmente com equilíbrio entre uma transição ofensiva rápida com a posse de bola. Mas eu acho que depois dessa série de insucessos, a gente conseguiu uma vitória em cima de um adversário que estava, se eu não me engano, há 12 jogos sem perder. Foi muito importante. Eu acho que isso dá uma alegria, traz uma alegria para o nosso torcedor. Eu fiquei assim muito entusiasmado com aquilo que eu vi, né? Mesmo a gente vindo de uma sequência de jogos sem vencer, a torcida presente, a gente sabe que eles podem encher mais ainda isso aqui, e esse jogo agora contra o Paraná é fundamental. Então, os 3 pontos foram fundamentais. Eu acho que a gente sofreu um pouquinho, porque nós sofremos um gol de bola parada. E quando a gente joga sem o William, por exemplo, a gente abaixa um pouquinho a estatura da equipe, mas o Bray não teve um início bom, depois fez uma grande partida pelo lado esquerdo, foi muito bem. Então eu estou muito satisfeito, principalmente com os 3 pontos, mas temos muito que trabalhar. Deve ser parente o Jorginho, né? Estatura. Bom, e ontem, jogando lá na Arena Corinthians, o Timão voltou a entrar em campo. Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians enfrentou aí a equipe do Vasco e venceu por 1-0.
Com a vitória, o Timão chegou aos 38 pontos e reassumiu a 4ª colocação na competição. E, por outro lado, por conta aí da disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians tem um jogo a menos contra a Chapecoense e pode incomodar aí na parte de cima da tabela. Não adianta a gente ficar pensando muito nos outros e não fazer a nossa parte, né? Então, deixa eles lá com os problemas deles lá, os nossos aqui, termina a rodada, a gente olha se a gente ganhou alguma coisa ou não, mas desde quando a gente passou pelo Bahia, na vitória de 2-1, falei que eram 18 decisões. Vamos encarar todas como uma decisão mesmo e deixar que a tabela mostre aí a cada rodada. A gente tem experiências, eu lembro de um ano que o Palmeiras estava disparado e perdeu, eu lembro que nós em 17 viramos aí, todo mundo dando como campeão, viramos o turno e enroscou na parte final. Sei que é difícil, tenho a consciência que é difícil. O Flamengo está jogando bem, mas não ganhou, a gente não está jogando bem, mas ganhou. É o futebol, né? A gente não fez um bom jogo hoje, mas ganhou. Então tem que deixar cada rodada mostrar, tem vários confrontos aí, tem Flamengo envolvido com outros jogos aí de Libertadores, né? O mais importante é a gente fazer a nossa parte e deixar que a tabela mostre o que vai acontecer. O Fábio Carille comentando então sobre essa vitória do Corinthians diante do Vasco da Gama, lá na Arena Corinthians, pelo placar de 1-0. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre futsal, neste final de semana começou os playoffs da Liga Nacional. E agora na tela para você os resultados dos jogos desse final de semana. O Copagril empatou em casa com o Magnus Futsal, 3-3. O Magnus fez um gol faltando 4 segundos para o final da partida, empatando então a primeira decisão das oitavas de final da Liga Nacional. O Jaraguá venceu o Cascavel, 4-1 e leva vantagem agora no jogo da volta. Ainda falando sobre a Liga Nacional de Futsal, a equipe do Foz Cataratas venceu o Campo Mourão no Clássico Paranaense por 3-2. O Pato Futsal perdeu fora de casa para o Atlântico de Erechim. Lembrando que o Pato é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. E a equipe do Marreco sai na frente diante do Tubarão, 5-3, e leva vantagem para o jogo da volta. Já na Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal, o Toledense recebeu lá no ginásio de esportes Alcidispam a equipe do Cantagalo, e você confere agora na tela alguns momentos dessa partida. Em um confronto direto pela próxima fase da competição, viu? Em uma noite pouco inspirada, os donos da casa sofreram uma goleada por 8-2 e se complicaram aí para a sequência do campeonato. Agora, o time do Toledense está na 5ª colocação com 10 pontos, fora da zona de classificação para a próxima fase. Na próxima rodada, o confronto do Toledense será contra o Pinhão Futsal, vice-líder da chave I. Para ir para a próxima fase, o Toledense precisa vencer e torcer ainda por um tropeço do Cantagalo contra a equipe do Arapongas. 8-3 ontem, eu disse 8-2, mas foram 8-3 os gols, o resultado da partida de sábado entre a equipe do Toledense Futsal e Cantagalo. O Toledense que agora continua com 10 pontos e está a 3 pontos de diferença para a equipe do Cantagalo, e na próxima rodada precisa torcer por um tropeço do Cantagalo para, quem sabe, conseguir avançar aí para a sequência da Série Bronze. Por hoje é só, o Momento do Esporte volta amanhã a partir do 12h50 aqui na tela do BG